que eu vou falar com vocês. A partir do que vocês viram em redes, vocês está todo mundo vendo aqui? Tá? Vou seguir aquele approach sobre como a gente vai chegar à confiabilidade de uma rede industrial. Então a gente comentou, então vou usar as duas coisas. O quadro, aproveitar que a gente tem a infraestrutura, por isso eu gosto da aula aqui no laboratório. Porque aqui eu posso apresentar lá, posso usar meu quadro, foda-se, universo, já está gravando palavrão, né? Que coisa maravilhosa. Então aqui nesses industriais, a gente falou que os requisitos principais eram confiabilidade, e auditabilidade. Como vocês primeiro, normalmente, um curso desse, primeiro a gente fala das redes tradicionais, né, e dos padrões de redes industriais, para depois a gente comentar sobre o quê? Comentar sobre como é que a gente chegaria nisso como redes IP. Como vocês primeiro viram redes IP, a gente vai falar assim, como é que eu chego dentro a esses dois requisitos, utilizando redes IP, tá? Para depois a gente chegar aos protocolos de redes industriais para comparar. Então, basicamente, a nossa comparação é entre redes de pacote versus circuitos virtuais. Para quem se lembra do capítulo 1 do Curioso, que vocês viram em redes 1, o que é uma rede de circuito virtual? É uma rede que tenta rolar um circuito físico, precisa de braços. Você tem? Dá seu braço ali. Então, olha só. Luiz, Mariana, acertei? Seu qual nome, filho? Juan. Eu gosto de tentar decorar, quando a turma tem, sei lá, 8 pessoas é fácil, né? Quando a turma tem 150 é foda. Então, Luiz quer se comunicar com a Mariana. Eu sou um repetidor. Dá os braços. Na verdade, como é que é uma... Fecha seu braço aqui, Juan, por favor. Qual é a questão? No mundo real, né, quando eu falo em rede de pacote, esse meio é compartilhado. Então, nesse momento aqui, o Juan e a Mariana estão compartilhando o meio que é o meu braço. O Luiz quer se comunicar. Aí eu vou decidir. Nesse caso, a Mariana quer falar. Pronto, fala os braços, Mariana. Obrigado. Né? Aí, no caso, o Juan agora quer falar. Pode falar. Fala os braços. Agora, os dois querem falar. O esforço tem que ser dobrado. Então, quando eu uso uma rede de circuito virtual, o meio é alocado, porque eu sou o meio, porque eu estava no meio. Né? O meio ele é garantido para você 100% do tempo. É o caso do teu telefone. Estou fazendo só um mega ultra overview super rápido que vocês deveriam já saber de qual é salteado. Já na rede de pacotes, o meio é compartilhado. Então, probabilisticamente, você acha que na média, e é para isso que vocês estudam estatística, né? Isso aqui o meio teria. Então, isso é o que a rede de pacote é a tecnologia que as operadoras usam para fazer mensuração. Né? Normalmente, a gente faz a mensuração do número de usuários através de uma distribuição binomial. Né? A probabilidade que eu tenha um número de determinados usuários utilizando a rede ao mesmo tempo. No livro Curioso, inclusive, tem um exemplo muito interessante dizendo que para você garantir, né, para 35 pessoas uma rede de utilização média de 1 mega por segundo, você precisaria só de um enlace de 10 mega. Então, olha só, a operadora quer ganhar dinheiro. Então, entre usar uma rede de circuito virtual e uma rede de pacote, isso vai funcionar. Agora, você gostaria que na tua indústria você tivesse isso na média? Imagina que é uma usina nuclear. Eu sempre acho o problema da usina nuclear, entendeu? Um problema maravilhoso. Quer dizer, maravilhoso quanto problema, né? Resolver esse problema é que é um inferno. Né? Porque se você está lá na usina nuclear e o negócio explode, meu irmão, deu ruim. Não pode dar ruim. Né? Então, o circuito virtual, a garantia, é o que a gente quer. Só que como é que você faz essa rede, que é essencialmente uma rede de pacotes, ter as mesmas garantias de circuitos virtuais? Então, é isso o objetivo da qualidade de serviço. A gente comentou que existia uma diferença clássica entre, né, as abordagens americanas e europeias sobre qualidade de serviço, né? Onde a abordagem europeia é superprovisiona. Na minha visão pessoal, superprovisionar é uma mentira, né? Superprovisionar é caro, superprovisionar é temporário, né? E a abordagem americana é que ele dá com QoS, né? E vocês estão num momento muito bom desse estudo sobre qualidade de serviço, porque quando, no começo dos anos 2000,
Cara, a qualidade e a velocidade das tecnologias de comunicação melhoraram absurdamente. A gente começou a ter roteadores de 100 mega. Pode parecer bobagem, mas 100 mega é muita coisa. Imagina você transmitir 100 mega por segundo. Tá? Jogo não dá, mas enfim. Complicado. Né? Então, a gente vai mostrar ao longo do curso quais são as novas aplicações e necessidades, principalmente para redes industriais, algumas técnicas de gerenciamento de buffer, né? Ou seja, como eu guardo coisas em memória, algumas melhorias do TCP, arquitetura de serviços diferenciados e arquitetura de reserva de recursos, tá? E mostrar um pouquinho sobre teoria de filas. Então, talvez eu fale um pouco, né, sobre VoIP, mas na questão de aplicações de tempo real, né, como um exemplo, mais do que qualquer outra coisa, e faço algumas práticas usando PQs, né? São alguns dos algoritmos. Então, qual é o nosso problema? Para sistemas multimídia, o mundo avançou muito rápido. Hoje você não fala telefonia que não seja VoIP, videoconferência é uma realidade, você pode com o teu 4G, né, a não ser que você tenha a sua operadora seja TIM, né? Eu vou debochar muito da TIM, tá, gente? Sempre, sempre. Enquanto eles não melhorarem, eu vou debochar da TIM porque eles estão de sacanagem. E como eu também estou... Acho que todas elas... não, mas a TIM tá de parabéns. A Oi também, o serviço deles Não, a Oi... também é... Nossa, a Oi... A Oi eu até perdoo. Suporte, já tá de 5, né? É. A Oi suporta pela boa vontade. Cara, não é nem isso, assim. Qual é o problema? Eu já contei. Otto. Não. Ela não é o Otto. Ah, tá. Tomara que não. Não, ele é o Luiz. Não sei, não conheço ninguém. Fez Não. rede com quem? Fez rede com quem? Então, na verdade, eu nunca fiz rede. Complicated. Porque isso aqui tava com uma eletiva Sim. elétrica. Eu recomendo o seguinte, você deve fazer... Tá tendo curso de rede, mas é de 3 às 5, mas se você não viu rede, eu gravo os meus cursos de rede no meu canal no YouTube. Pode assistir, ou leia o capítulo 1 do Curioso, que é tudo que eu vou mostrar para vocês. Okay? Não vou a fundo no TCP, mas é importante você dar uma olhada. Até porque assim, eu tenho umas noções de rede até por causa do trabalho, então... Não susto, então é fácil. Eu não vou pirar, não. É porque isso aí são... Não, só, que alguém vai pirar até o final do curso é um fato. Sempre é assim. Desculpa, não vou pirar. Geralmente é ele, né? Não, eu já tô no estado total da loucura. Você pode buscar uma cadeira. Tem aqui, ó. A açúcar tá aqui, Cara, pô. eu tiro meu show aqui, você pode sentar aqui se quiser. Não, ele tá procurando açúcar. A açúcar tá aqui na frente porque eu já comecei. Porque essa hora da madrugada... Nossa. Eu também não tomo café, não. Eu só ingiro cafeína. Enfim, no caso eu não sou o Otto. O Otto é um professor que dava redes antes, entendeu? Então, é porque é como a gente... É que para construir o argumento eu preciso... Tá, eu já nem lembro mais qual era o argumento, mas... Você estava falando sobre o avanço do multimídia. Conforme a gente está avançando, né? Por exemplo, no caso passivo da Oi. Qual o problema do passivo da Oi? Como é que é a legislação aqui no Brasil? Quando alguém instala infraestrutura de comunicação aqui no Brasil, essa infraestrutura de comunicação, esse cabeamento é de quem? De quem? Da pessoa que instalou. E no resto do mundo isso não é assim. Porque isso não faz sentido. É como dizer o seguinte, se a SEDAI instalou um cano de água, o cano é da SEDAI. Não, o cano é público. É da cidade, da infraestrutura da cidade. Né? A mesma coisa é pensado lá fora para comunicação. Comunicação é um ativo de segurança. Isso também, para que isso facilita também? A SEDAI, se não tem, deveria ter, eu não sei, não sou da SEDAI, um mapa de onde passam os canos de água do Rio de Janeiro. Para que você não possa furar vou furar aqui, e furar um cano. A gente viu que a SEG teve esse problema. Né? Que a gente não sabe onde passa o gás aqui no Rio de Janeiro. No Brasil, eu não quero pensar nisso. Não quero. Mas... tomara que tenha.
Só que lá fora você tem esse planejamento para telecom. O que acontece? O governo americano, que é um assim que a gente fala, capitalista, né? Tipo, eles como eles tratam telecom como uma questão de guerra, no caso de um ataque ao território americano, o governo americano se reserva o direito de utilizar toda essa infraestrutura de telecomunicação como infraestrutura de telecomunicação do exército americano. Aqui... Você tá falando que falta guerra no Brasil? Não. Eu diria que falta organização. Né? Nada aqui peça do... Não, vamos evitar a guerra. Né? Vamos evitar a guerra que todo mundo aqui tem idade de alistamento, né? Ser convocado. Vocês que são mais novos estão mais na idade do que eu. Né? Passou dos 30, já a probabilidade é mais baixa. Primeiro você mata quem é mais jovem. É bizarro. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito também. Então, assim, para a Oi é muito difícil, porque a gente nunca teve esse mapeamento. Então, quando ela herdou o legado, ela começou a ter que trabalhar sob demanda. Porque tinha pontos que pediram internet que falavam, não, mas a Telemar já tinha colocado coisas aqui. Ela nem sabia que tinha marca de telecom nesses lugares. Tenso, né? E aí, né, isso acabou gerando um problema de passivo para a Oi. Mas falando do ponto de vista de QoS, né, a gente volta a ter essa questão da telecom muito importante, né, o IP substituindo a tecnologia tradicional analógica. Isso era tão bizarro que quando eu fiz faculdade, um dos cursos mais concorridos era engenharia de telecom. Hoje em dia esse curso praticamente não existe, ele foi consumido por eletrônica e por computação. Eu dei aula no MOT para muitos engenheiros de telecom que estavam fazendo a migração de redes analógicas para redes IPs. A Globo tinha um parque de engenharia de telecom absurdo, e todos eles estão migrando para a telefonia digital. Eu me lembro que um dos primeiros casos de vídeo de tempo real, que eu vi foi a Copa do Mundo de 2010, o fatídico jogo Brasil e Holanda. Foi 2-1 Holanda nesse caso. 2010 ou 2014? Não, foi 2010. 2006 a gente perdeu para a França, né? Em 2010, eu lembro assim, o nosso primeiro tempo foi maravilhoso, né? Isso tem uma consequência, eu tô sendo aleatório. E aí, tipo, a gente tava dando um sacode, eu falei, cara, esse jogo já tá ganho, já acabou, bababá. Só que assim, fez tipo 3 gols, 2 fez a foram anulados. Eu fiquei assim, sacanagem. Só que o que eu me lembro de mais claro nesse jogo é que eu tava vendo o jogo, todo mundo, gol! Eu falei, como assim, gol? Aí 2 segundos depois... tá no meio de campo ainda, 2 segundos depois, gol. Eu tava vendo via satélite tem um delay de digitalização. Hoje em dia esse delay é muito reduzido, mas na época era bastante significativo. Não, ainda tem delay. Tem delay. Tem gente que grita primeiro. Se você bota no canal normal da Globo e o HD da Globo, o HD é mais rápido. Não, é mais rápido. Tenso, né? Dois na net. 2 na net, o HD é mais rápido. Mas porque hoje eles passam por uma conversão do sinal para fazer o... Exato. Isso aí se vocês olham isso pela perspectiva do capítulo... É tudo gerado HD já, né? Então, se vocês olham isso pela perspectiva do capítulo 1 do Kurose, isso é alto atraso de processamento. Quando você fala em 8K, né, porque em 2000, da Copa do... Que ano que a gente tá? 2019. Então, em 2018 a gente teve uma Copa do Mundo, é foda. Gente, eu só sei que eu tenho que dar aula. O resto, de vez em quando, eu tenho que pagar umas contas. Então, em 2018, a Globo já falava em transmissão em 8K. É bizarro. O fato de você poder pegar um celular e estar fazendo uma videoconferência num celular em tempo real quando você está andando na rua, não recomendo. Não recomendo. Era mais direitinho, né? Mas é complicado. Então, isso muda a perspectiva do usuário final. Mas para a indústria, isso é bizarro. Imagina você poder fazer a verificação de uma indústria em tempo real. Imagina você poder estar utilizando realidade virtual em tempo real para você treinar um usuário. Você poder estar indicando que eu tenho falhas num dispositivo. Então, esse tipo de coisa passa a ser muito importante, mas ao mesmo tempo
traz muita complexidade para o cenário. Então, né, para vocês terem noção de aplicações que a gente já teve, tipo, digitalização de cheques. Quando foi a última vez que vocês usaram um cheque? Dia 5, Pra Desde quê? quando eu uso. na academia. Só aceita o cheque. Caraca. Academia. Não aceita dinheiro, não. Não, dinheiro. Tudo bem, gente. Pagamento. Bastante gente que usa cheque. Não pagam a taxa do cartão. Meu pai usa porque ele é médico. Mas o pai usa também. Meu pai usa para receber de paciente. Eu acho que usa até cabrito para receber. Minha tia médica em Minas Gerais lá. Ah, mas é em Minas Gerais, né? Porra. Cabrito é a moeda de Minas Gerais. Porco, Eu achei que era pão de queijo. Ah, o deboche, achei que era pão de queijo. Eu receberia, não receberia pão de queijo não, porque eu não pago internet. Enfim, agora depois desse choque de cultura aqui, né? Então, se alguém quiser digitalizar um cheque, é 40k que gasta, olha só que informação relevante. Né? Um gráfico não comprimido, 256k, ressonância magnética, 1 mega e meio, né? Chapa de raio-x, 8 mega, documentos seguros, quando você fala em blockchain, para você trabalhar, taxas de 50 megabits por segundo são importantes. Então, digitalização da informação dentro desse cenário industrial passa a ser importante. Agora, cheque, realmente, eu estou abismado. Né? Agora, pode falar que o cartão de crédito da Apple tem custo zero, tá, gente? Não precisa, não tem taxa do cartão. Falando sobre isso, o que a Apple ganha? Dado. Sobre? Só pouco. Não, pessoal, ninguém se importa. Pessoal, você já deu o seu dado. Pessoal. Contas, que Seu gasta, seu perfil de referência. Imagina, além de você ter um amor no Taxa valor zero de quê? de cartão. Ela não cobra nada do lojista? Não tem a taxa? Nada? Zero. R$5 que entra, R$5 que sai na mão do... Entendeu? Cara, o que a Apple ganha? Uma coisa, o dinheiro que o maluco paga primeiro para a Apple vai devolver só com um tempo depois, só esse dinheiro. X. Esses X dias ela pode usar esse dinheiro para investir. É um capital de giro bizarro. Tá? É porque pra mim, pra você não faz diferença R$5, R$10 a mais. Só 3 dias. Cara, mas 3 dias pra Apple, 3 dias da Apple vale muito mais do que... Cara, 1 bilhão de pessoas usando... R$5 é por 1 bilhão de pessoas e 5 bilhões. Cara. Você ganha dinheiro pra cacete. Né? Na verdade, débito é na hora, Não, é um cartão de crédito. crédito é 3 vezes. O lojista receber, ele demora 30 dias pra receber a ajuda. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Não, é por 3 dias. Não sei que máquina você está usando. Porque 3 dias, aí você paga uma taxa de antecipação. Não, então, se pagar a taxa de antecipação, a Apple vai até preferir. Então, só que, além do perfil, você tem todo esse amount de capital instantâneo que ela pode usar para fazer qualquer coisa. Tá? E a Apple vai com certeza fazer isso bem, né? Imagina que eu tenho todos os dados de compra do planeta. Do planeta não, mas uma quantidade absurda, que é custo zero, galera. Vocês têm noção de como isso é bizarro? Eu estive no Japão nas últimas 2, não sei mais quando. 2 semanas atrás? 2 semanas atrás. Lá eles não aceitam cartão de crédito para quase nada. Lá é só no cash. Mas a Apple vai lançar maquininha também. Para não ter Não, já lançou, a gente chama de celular. para não ter esse Via NFC. informações de dados. É tradição, nunca usaram. Não, eles tinham uma capinha marota que você passava o cartão, né? Pô, que é irada também essa capinha, mas isso é só eu babando. Porque eu acho eu acho o conceito de Apple Store um conceito muito interessante, né? Uma loja que, assim, é praticamente auto-verificada, tem um maluco que teoricamente sabe do que tá falando pra te atender, entendeu? Isso é claro que foi ofendido da última vez que estive no Apple Store. Eu tinha um Mac, ele faleceu, né? Depois de 7 anos de intenso serviço. Ele explodiu na madrugada de ontem para hoje. Não, de ontem ele explodiu. Aí depois começou a bipar. Aí, pô, eu falei, porra,
Bipo é memória. É soldado. Pô, deu mole. Não, porque ou é memória ou processador. Aí eu falei, não adianta. Bateria, depende do bico, né? É o bip constante e contínuo. Mas Aí você precisa da memória, porque Só o choque tem que ressuscitar. Sacanagem, tô dando mole. É soldado, cara. Soldado, cara. a maioria do notebook vai soldar. Não, mas esse aqui é $200, mano. Se esse aqui quebra, tá É mais sendo... barato que a memória. Foi memória. Geralmente o notebook tem, tipo assim, uma soldada e tem uma entrada pra. Não, mas o MacBook Air não era assim, ele era soldado, é velho, né? E aí a minha bateria já tava rareando, já tava com pouco tempo de bateria, tipo 1 hora e pouca. 7 anos, né? Eu usei pra tudo. Se pagou. E aí eu fui lá na Apple Store pra consertar, o maluco fala, a gente não conserta um notebook vintage. Chamou de vida. Olha, foi até gentil, né? Vintage, né? Velho. Velho de não conserva. Vintage. Filho da puta. Enfim. Ele te chamou de hipster, né? É. Foi xingado de É. hipster na E loja da pobre, Apple. Isso é foda. Enfim. Então, toda essa. O conceito da loja da Apple é muito interessante, esse conceito de trabalhar. E mostra como é que o mundo está mudando. Cara, você ia pagar, quando você ia pagar na loja da Apple, o cara te pagava pelo próprio iPhone. Então, você estava com o produto na mão, o cara te trazia, você não ia para um caixa. Isso é muito legal. Isso é muito diferente. E agora não, agora você passa o celular. Se você vai. Enquanto no Japão as pessoas pagam com dinheiro até hoje, na China você não fala com gente. Você acessa um QR Code, o QR Code tem um aplicativo, você acessa um restaurante, você clica na opção e o negócio, você já paga pelo aplicativo e você já... Não, na China tem aquelas stores que você pega o produto na prateleira e você sai. Você não precisa nem passar. Que ele pega pelo teu WeChat. Ele pega o RFID eles conseguiram fazer etiqueta de 3 centavos. Então bota no RFID do produto e você sai da loja. Ele reconhece teu celular na hora que você entrou. Bizarro. Não, e tudo que eles fazem, tudo isso via WeChat, porque o de pagamento é feito via WeChat. Então você entra na loja, o seu perfil do NFC já associa um perfil do WeChat, o que você compra está associado via uma WPAN, uma Personal Area Network. Então, No Brasil vai funcionar também. e no Brasil, cara, olha só, pra você ter noção, eu tenho uma carteira anti-RFID, porque aqui no Brasil já fizeram um golpe de RFID com o teu cartão do Nubank. Então você tem um Nubank que é contactless, né, que você simplesmente pode colocar, tome cuidado, porque se alguém te dá uma boa e velha encoxada no metrô, no ônibus, você pode não ser só uma encoxada. Pode ser alguém Vai ser uma encoxada. É uma encoxada, né? Pode ser alguém batendo tua carteira assim que você sai. Se surgiu, né, no teu aplicativo de celular, olha só que coisa bizarra. Então, WeChat. WeChat é uma... WeChat é o perfil de vida digital da China. Você pode trocar dinheiro pelo WeChat. Você tem o teu perfil pessoal, teu perfil profissional, você troca mensagem, você vende coisas. É bizarro. É uma economia paralela. Pesquisador chinês não troca cartão. Pesquisador chinês manda perfil do WeChat. E é irado porque o cara pega o perfil do chat e faz isso aqui, ó. Tô quase aprendendo a falar chinês. WeChat é IRC, né? Hã? E aí vocês ainda usam. Não, o WeChat é IRC por baixo. É irado. Sério? É irado. É o quê? IRC. Lembra do Mirk? Não faço ideia. Internet Relay Chat. É porque é coisa de gente velha, né? Vocês são novinhos. Mirk? Não, olha só. Eu entendo vocês terem usado isso aqui. Até, não, mesmo assim, isso aqui é mais ou menos, né? Não usei isso, não usei. Não, IRC é a coisa de assim, hoje em dia é... Eu já usei uma vez, Vamos lá. mas foi por curiosidade. É porque ele é meu aluno, eu posso, então a gente já se gasta há bastante tempo, mas assim, eu normalmente sou sério, Eu tá? não costumo usar as coisas por curiosidade, não. Acho que você pode usar. É por isso. O IRC Só que não tem jeito aqui. o IRC é um protocolo de troca de dados. Ele foi um dos primeiros protocolos de troca de texto, né? Do IRC derivaram isso aqui. O BBS nem pensou, né?
E ele até hoje é utilizado, tem vários melhores clientes modo texto. WPS. WPS. Eu não tive usando, era muito caro. E ele era gratuito, né? E o IRC, ele até hoje é usado tipo assim, em fórum de segurança. Vários projetos open source tem fóruns IRC para as pessoas trocarem mensagem. É uma forma mais fácil de você trabalhar, tá? Então, assim, para quem é hipster com força, tem vários clientes de IRC para você trabalhar, tá? Só que o IRC ele adotou uma série de outras tecnologias conforme o tempo foi passando. Ele começou só com modo texto, ele passou texto em troca de arquivo, texto e código. Você passou já a poder botar markdown dentro das coisas do IRC para você trocar tutorial. Então ele evoluiu. Inclusive, quando você conheceu uma empresa, ele fez uma modificação do IRC, que é o Internet Relay Video e o Internet Relay Voice. Que passaram voz e vídeo, fizeram protocolo de voz e vídeo baseados no IRC, que era muito legal. E o IRC era muito simples. Lembrando, o que é um protocolo? É um conjunto de regras que uma determinada aplicação vai falar para garantir a comunicação. O conjunto de protocolos padrão livre e aberto é o que garante que a internet funcione. Inclusive, existiram protocolos muito melhores na internet, né? Como a pilha da novela, a IPX, SPX, cuja pilha, conceitualmente, era muito melhor que a pilha TCP/IP que a gente usa. Mas por que ninguém usava isso aqui? Tinha um aluno meu que usou a pilha da novela. E muito bem pago. E aí, né? E quando você não fala, imagina que eu começasse a... Ninguém aqui fala russo, né? Que bom. Se eu começasse a falar porque você fala assim, eu falo russo. Tá vendo assim? Aí não atrapalha. Mas não sei se não. Você fala russo? Tcheco. Você fala. Ah, tcheco. Mas se eu começar a falar em russo, ninguém aqui vai entender esse paranauê, tá? Então, o que garante a nossa comunicação é que todo mundo está falando um protocolo comum, que é o português, que tem um conjunto de regras gramaticais, sintáticas, né, que a gente obedece. Então, essa sintaxe, essa que gera depois uma semântica, é o que garante que todo mundo trabalhe. Então, o que a gente está usando aqui, né, é garantindo que tentando distorcer um pouco essas regras, e que o OS nada mais é do que uma tentativa de distorção de regra, que um conjunto de protocolos que ele chama de melhor esforço, né, dividem com características de confiabilidade e auditabilidade e possam trabalhar com essas questões de videoconferência. O que é interessante em redes industriais, quando a gente fala em indústria 4.0? Garantir interoperabilidade e interatividade, ao mesmo tempo que eu garanto confiabilidade e auditabilidade. Então vamos adicionar aqui mais dois conceitos. Interoperabilidade, interatividade. Os livros de redes industriais, eles não falam em interoperabilidade e interatividade. Por quê? Porque os livros de redes industriais, eles não imaginam o que a gente chama de indústria 4.0. Eles não imaginam que entre a rede administrativa e a rede propriamente de monitoramento da indústria, ele imagina que sejam plataformas diferentes, onde na prática hoje em dia não devem ser mais, porque isso é caro, né? Agora, o que muda no perfil do profissional de engenharia quando eu digo que é a mesma rede? Isso quer dizer que é o profissional de computação tomando o espaço do cara que hoje em dia quer automatizaria a fábrica? Não. As preocupações são diferentes. Então a questão não é a tecnologia. Se a tecnologia é a mesma, isso é uma escolha. Agora, se a tecnologia... Por isso que é interessante a palestra sobre Quantum Computing. Porque a computação quântica, né, no perfil é uma das poucas coisas que podem alavancar o desempenho não só da rede, do processamento, mas também das redes. Por isso que essa palestra do Don Todler é tão importante. É a palestra que vai ser que começa a mostrar isso aqui. Porque no nosso modelo de rede atual, a gente está limitado pelo quê? A gente está limitado pelo nível físico. Né? E qual a limitação física que a gente tem? De transmissão de informação. Mais rápido que a velocidade da luz, só Star Trek, né? Ou o Goku, né? Como não dá para transmitir, né? A gente vai ter que se contentar com a velocidade da luz. Hoje, qual é o meio de transmissão mais rápido que a gente tem? Fibra ótica. Tanto que como é que a gente faz para ter mais informação do que uma fibra ótica
Bota mais fibra. Quanto mais fibra, que é uma coisa que você paraleliza. É o mesmo. Por que os nossos processadores não vão a velocidade muito acima de 3 GHz? Tá chegando perto, sai. Aonde? Essa é uma ótima desculpa para tudo, mas onde é que está chegando perto da velocidade da luz? Dentro do processador. Então tem uma diferença do circuito lá dentro. Só que conforme houve a não consigo falar. Miniaturização. Miniaturização. Essa porra aí, Bota né? no meio aí. Diminuição. Não pode falar. Miniaturização do circuito, né? Comprime, quando comprime, a energia se dissipa em quê? Calor. Calor. Agora, Mas a gente passa bastante do preço. qual o processador que passa por isso? O meu em casa chega em 4.6. Ele chega em 4.6. Ele não é 4.6 constante. Não, mas é 4 constante. 4. É o Atom, né? Não. É o 7. Core 7 com 4? Overclock. Ah! Ué, Vou botar um conceito interessante. Overclock não é algo que você deveria fazer. só porque o 700. Não, ele senão foi feito já pra seria isso. Não, ele permite o Não, overclock. ele é o K. Ele foi feito pra overclock. Né? Tá, beleza. Na época Você do acha que ele tá Pentium... brincando em casa? Não, justamente isso é porque você tá brincando em casa. Você não vai me convencer, né? De, pô, que você precisa Uma de... rede industrial vai baseada em. Não, na verdade, tem alguns caras que trabalham com simulação de redes. De redes. Inclusive, é um projeto que o INT tem. É muito interessante. Mas aí não compensa mais usar tudo? Compensa. CUDA, processamento paralelo e gráfico. Usar a placa de vídeo para processar. Né? Aí é o que a gente fala em realidade aumentada. Só que não tem ninguém que faz sobre realidade aumentada aqui na UFRJ. Na verdade, tem a galera da engenharia nuclear. Enfim, vamos voltar aqui. Então, na verdade, então o que a gente fez quando a gente chegou no limite físico, né? Devido à dissipação do calor? A gente paralelizou. É o que a gente está falando. Então, hoje em dia, como eu falei para vocês, hoje a gente está conversando sobre uma NPU, que é uma NPU de processo em rede. Uma placa, um processador dedicado a processar dados de rede. É para onde a gente hoje caminha em termos de devices. Redes locais usando fibra ótica já vão começar a se tornar cada vez mais comuns. Agora imagina o seguinte, se o nego não consegue clipar um cabo de rede, imagina fugir uma fibra. O acabamento vertical lá no IBGE já é fibrado, né? O acabamento horizontal é foda. O cabeamento vertical no IBGE tem que ser fibrado, né? Vocês viram que o volume de dados só pode ser definido como escrotos. Agora, acabamento horizontal são elas. O cabeamento... Assim, por que o cabeamento horizontal é um problema? Porque é muito prático usar rede sem fio, né? Só que ser muito prático usar rede sem fio não quer dizer que isso seja bom em termos de desempenho. Principalmente para. Hã? Mais curva. Na rede sem fio? Não, no cabeamento. Mas aí são 100 metros. Fibra ótica, inclusive a atenuação do sinal é muito menor. Por que no cabo CAT5 é de até 100 metros? Na prática, 70. No cabo do CAT5E e CAT6, que são os cabos RJ40 que vão usar conectores RJ45, ou seja, 4 pares de fio de par de quadro trançados, né? Eles usam 100 metros porque o sinal elétrico atenua no meio de distribuição. Na fibra ótica, a luz atenua. Pero não muito, né? Então, você tem um alcance de 5 km. Meu irmão, se você tem 5 km no teu prédio, você não tem um prédio. Porra, tu é um pentágono, meu irmão. Cara, e tem outra O coisa pentágono também. em distância, cobertura é 5 km. E tem outra coisa também. Tem Eu não esse... tava pensando na altura. Não, a altura é o Himalaia. Você quer falar? Pô, a altura é o Himalaia. Inclusive, isso é uma coisa que a gente discute, né? Porque Petrópolis tem problemas com infraestrutura, né? Que é subir cabo, né? Subir cabo é um inferno. Subir cabo é um inferno. E tem outros cabos de 45 que já estão aproveitando esse cabeamento para chegar a 2,5 GB, 5 GB também na transmissão, para aproveitar o cabeamento atual. Então, assim, para chegar em fibra até o
até o micro do usuário. Assim, Não, que na verdade o que a gente está fazendo é o seguinte, dos 4 pares trançados, a gente só usa 2 pares. Uhum. Na verdade, a gente está passando a usar mais aqueles... Só que, por que a gente não... Vamos lá, vocês devem ter visto isso lá em rede. Por que a gente não usa os 4 pares? Vocês fizeram física 3 também, né? Referência eletromagnética. Você fala que vai ser bloquear. Eu tranço eliminação de ruído. eliminação de ruído. Eu tranço... Por que é eliminação de ruído? Essa farinha que manda ali, você deixa em fase, troca. Só não cancela, né? Lei de Coulomb. Por Coulomb, né? Essas cargas negativas se anulam. Então não queria. Hoje está complicado, acho que é o horário. Não criaria efeito de campo. Logo não teria interferência. Os primeiros pares de cabos, eles não eram trançados, eram fios retos. E você geraria campo e isso daria interferência e o meio seria pouco confiável. Então tinha uma alta taxa de perda da própria transmissão. Fora que qualquer coisa interferia no sinal, entendeu? Hoje em dia é um gambá que surge em algum lugar. Mas eu não entendi como que 2 pares extras... Na verdade, esses 2 pares, eles também passam energia. E ela serve, como os cabos são trançados, eu crio o efeito de campo desses 2 pares e dos 2 pares que estão passando dados. Porque, na verdade, eu estou passando energia constantemente, né? E ele serve como se fosse um escudo eletromagnético para os dados dos outros cabos. Porque eles não são trançados 4 juntos, entendeu? É 2 e 2. E aí, um por fora e um por dentro. Eles são usados em pares, né? E o PPOE? Power over Ethernet, justamente, não estou passando energia sempre desses 2 cabos. Por que eu não aproveito em vez de jogar no lixo? Cara, a gente só é feio, mas a gente não é burro, não. Então, assim, eu tenho várias arquiteturas, né, de trabalho dentro por exemplo, quando eu falo em telefonia IP, eu vou falar em geral sobre VoIP, eu tenho codecs, eu tenho problemas, então toda essa tecnologia de transmissão, principalmente para voz e vídeo em tempo real e para coleta de dados, vão utilizar, né, vão ter problemas como jitter, atraso e perdas. O que é jitter? Jitter é variação de atraso. Variação de atraso é um problema muito mais sério do que atraso em si. Por quê? Isso afeta a interpretação do E diminui a tua qualidade de informação, né? O impacto pode ser muito significativo se eu tiver um número elevado de sessões simultaneamente. Então eu vou ter ambientes e aplicações IT, né? Eu vou precisar, principalmente na indústria, eu vou precisar de usuários com acesso em alta velocidade. Eu vou ter que ter tráfego web interativo. Eu tenho aplicações peer-to-peer rolando. Eu tenho aplicações baseadas em web. E aqui, por incrível que pareça, quando eu falo no cenário industrial, peer-to-peer passa a ser muito interessante e muito importante. A rede industrial, a rede da tua fábrica, ela pode estar até ligada na internet, mas em algum aspecto. Mas dentro das fábricas, entre uma indústria, eu posso estar querendo consumir e receber dados simultaneamente de diversas fontes. Então é muito provável que você esteja utilizando a arquitetura peer-to-peer de troca de informação. E aplicações baseadas em servidor, porque é o que você tem mais... Por exemplo, se eu quero consumir um dado de uma rede legada, isso é muito importante para vocês, vocês vão estar num cenário em que a indústria é legada, a forma mais fácil de fazer essa indústria legada é eu jogar isso para um servidor centralizado. E aí fazer essa tradução. O legado é sempre um problema. Por que o legado é um problema? Inventem uma resposta. Tecnologias antigas. Não tem manutenção. Não, mesmo que eu tenha dinheiro para ter manutenção, por que o legado é um problema? Ele tá feito. Não, tá feito uma boa coisa. Porque você vai evoluir e aquilo ali não vai, talvez, necessariamente acompanhar os novos protocolos. Você não consegue modificar ele. Porque quando já está em operação, você não consegue parar a operação para trocar. Porque é muito difícil convencer o teu usuário que quando a operação
tá funcionando e o cara já está ganhando dinheiro com isso, trocar aquilo é uma necessidade de 10 a 20 anos. Porque essas coisas não se pagam em 5 A anos. indústria tem parado. Hã? A indústria tem parado. Sim, mas não é saudável e ninguém gosta. Não, mas uma vez por ano você faz. Mas faz parte, né? Vai ter Parada de manutenção. vez em quando. Né? Como é que você diz pro cara que você está saindo de uma arquitetura que é extremamente confiável, apesar de velha, e vai para uma arquitetura que assume erros dentro da natureza? Você, quanto tempo demora para projetar uma rede Caramba. e implementar ela? Você pode implementar em paralelo e só conectar. Por exemplo, lá no IBGE, está um projeto agora de troca sem telefonia. Porque nada funciona assim. Atual, assim, se parar, parou, não tem substituto, não É tem PBX, nada. né, cara? Quem é que dá manutenção em PBX? É muito PBX, antigo. todo mundo, eu já falei, né? PBX é aquele instrumento mecânico que troca, que faz cabos de telefonia de telefonia, né? E é físico. O problema, por que a gente usa PBX até hoje? Porque o mean time between failures, que é uma forma de a gente avaliar, é de 99,99. O negócio não quebra, meu irmão. E os PBX evoluíram também, né? Não são mais aqueles PBX antigos. Né? Mas ainda é caríssimo e ainda tem pouca gente dando manutenção. É. Então, as aplicações IPs hoje que a gente vai ter avançadas é IPTV, colaboração interativa de alta qualidade em 3D. O que foi? Eu não tinha visto uma chopeira dessa. Tinha o quê? Uma chopeira. É um roteador, cara. Por aqui o nosso computador Wi-Fi. É sim. Tem um roteador lá dentro. Você não tá vendo que tem um cabo de fibra na frente? Então, colaboração interativa 3D de alta qualidade. Imagina você poder fazer o debug de um cenário industrial em tempo real, com pessoas com câmeras, né? Inclusive, quando você fala numa cidade inteligente, né? A indústria 4.0 pressupõe que a cidade é parte do seu cenário industrial. Você poder estar em tempo real monitorando o cenário da cidade. Logística precisa desse tipo de informação. Interação com ambientes virtuais, você poder operar uma fábrica remotamente, ou seja, os Estados Unidos é que tem avançado muito nisso, né? Chegando-se à conclusão americana que o jeito não tem como baratear o funcionário americano. A questão das unions lá nos Estados Unidos é muito forte. Eles não vão ter como competir com a China em preço de mão de obra. E não tem como competir com o Vietnã. Não tem como competir. Tem uma célebre frase de uma mineradora australiana que falou que era um absurdo ela não conseguir pagar $2 por dia a um funcionário australiano porque não tem como competir com os funcionários da África. Para ela isso é um problema. Os Estados Unidos resolveu. Mas roubou. Quando nenhum robô consegue ser mais barato que os trabalhadores. Eu não vou entrar nisso. Mas não precisa dormir, entendeu? E aí, Você tá achando que o China precisa? É. Enquanto um dorme, o outro vai para outro lugar. É o filho dele. Jogos em HD e 3D, né? Hoje em dia, cada vez mais jogos com realidade aumentada estão surgindo, né? Alguns jogos são, inclusive, extremamente perturbadores, mas mais do que isso, treinamento. Né? Treinamento em realidade virtual é uma das coisas que mais está sendo praticada. Tá? Como é que você consegue simular uma fábrica em tempo real, as condições da fábrica e botar o teu trabalhador para fazer isso. Principalmente em cenários de indústria química. Indústria química isso é muito perigoso. Meu irmão tem uma cicatriz no dedo, meu irmão ele é químico, né? Que durante um estágio dele, água quente de uma caldeira caiu num dos dedos dele. Foi uma das coisas mais bizarras que eu tive que fazer curativo. Eu tive que fazer curativo em situações bastante bizarras na minha vida, né? Mas essa, sim, ver a pele de alguém derretendo é uma das coisas mais impressionantes que pode acontecer. Então, se você pode treinar o cara sem ser no cenário real para ele ver o que está acontecendo, é bom, é legal, é saudável, né? É bacana, tá? E a gente vai ter aplicações com computação distribuída, realidade virtual compartilhada. Imagina que todos vocês estejam dentro de uma realidade virtual e que vocês interajam. Isso é uma coisa possível. Quem já ouviu falar de... Não. Você dentro da realidade virtual. Você interage. Isso aí. E vocês compartilham essa mesma realidade. Quem que já ouviu falar, tipo... Tem uma palestra que é relativamente famosa, eu passava para todos os meus alunos, em algum momento da vida eu desisti, mas é provavelmente a minha palestra favorita da vida. Hã? Você vai falar de Univisão. Quem já viu isso ali, que isso acontece e tal. Isso é uma história de anime, cara.
vai falar que truca João ali, acontece isso. Eu sei que tu já viu, pô. Eu não vou nem comentar, até porque eu concordo. Mas não era isso, não. Tinha um professor de Cornell, se não me engano, Cornell não. Se não me engano, de Berkeley. O professor dele, o nome era Randy Pausch. Ele foi uma das maiores autoridades em realidade aumentada do planeta nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Ele morreu de câncer em 2009. Ele deixou uma palestra que virou um livro chamado A Lição Final. Né? A edição final. A Lição Final. Que na verdade tinha. Que o termo em inglês é The Last Lecture. É aberto, é público, vocês podem baixar para assistir. Que era uma tradição da universidade que tinha, uma das maiores universidades americanas, eu esqueci que 10 anos, né? Da unidade de quebra de cigarrinho, 10 anos é muito pouco. Vou botar aqui no quadro. The Last Lecture. Isso é um livro? É um livro, mas na verdade esse livro vem de uma palestra. Porque na verdade, Last Lecture é o seguinte: os professores que iam se aposentar nessa universidade, eles sempre tinham essa última aula. É assim, que você diz o seguinte: o que é a sua carreira? Pode falar o que você quiser. Assim. É o último que vai fazer te despedir, né? Já foi. Já foi. Só que no caso dele, assim, era o last lecture dele, queria morrer, né? Tipo assim, ele tinha câncer terminal e, tipo, câncer no pâncreas, ele, tipo assim, e mudaram o nome da palestra, né? Pra que no last lecture ia ser um negócio muito triste quando ele ia falar, chamava assim, não, lição de vida, e falou, porra, agora que eu ia acertar o nome da palestra direitinho. Foi engraçado. Mais engraçado quando ele conta. Mas a palestra dele é muito, muito interessante, né, do ponto de vista do que ele acredita que você deveria... Lições de vida, né? Eles são coisas tipo que, pessoalmente, eu acredito que aqui no Brasil a gente segue pouco, né? Como foco nos fundamentos, fazer o feijão com arroz bem, né? Não adianta você querer fazer estatística descritiva, tridimensional, com tudo escarpado, se você não sabe integrar. Né? Então esse feijão com arroz é importante que vocês tenham. Né? E ele fala muito disso, mas isso não é importante. O importante é que ele era um cara de realidade aumentada e ele foi um dos caras que na Disney projetou a maior parte dos brinquedos de realidade aumentada. Então a base, inclusive ele é um cara extremamente disruptivo, porque ele fez um paper para Sysgraph, que é uma principal conferência de visão computacional e realidade aumentada do planeta, e ele botou um desenho na primeira página. Porque, na verdade, ele hackeou o template, né? No template, em lugar nenhum dizia que você não podia botar uma imagem na primeira página. Só que ninguém faz isso. E isso é interessante ver como é que esses conceitos mudam. Né? E ele foi o cara que projetou, o brinquedo que ele projetou, o primeiro brinquedo, foi o tapete do Aladdin. Né? Que você visitava a Ágraba, né? Mexendo com o tapete do Aladdin. Que a gente hoje em dia se chama cinema 4D. Né? Palhaçada. Enfim, mas esse tipo de coisa acabou surgindo hoje em dia em gamificação, em treinamento. Então, a Força de Bombeiros de Nova York já usa a realidade aumentada para treinar os seus funcionários. E isso é uma coisa que cada vez mais vai acontecer, porque é muito mais barato. Você começar a treinar o cara antes de ele estar numa planta industrial, antes dele ter um poder de se machucar, antes de alguma coisa. O exército americano pensa em fazer isso. Agora, imagina, por exemplo, assim, você poder treinar o BOP sem que seja subindo uma favela, entendeu? Ou então cenários que, por exemplo, o exército americano não tem. Cenários como, por exemplo, esse tipo de coisa é muito comum. Tá? Então, essas são aplicações que, na verdade, cada vez mais vão precisar de redes IP e que a gente está trabalhando. E Big Data, né? O cenário, agora, não só um produto, mas dados são produtos que você vende. Então, a tua indústria é muito mais só do que o produto que ela gera, mas os dados que ela trabalha. Então, a gente passou a trocar largos volumes de dados. Eu comentei com vocês já, né, sobre como o Netflix ele mudou a topologia da internet de forma absurda, né? Há 10 anos atrás, eu falava que torrent era correspondente a 60% a 70% de todo o tráfego da rede. Torrent, então, com certeza, vocês, como alunos da UFMG, né, são... Né, vocês só fizeram torrent de coisas completamente legítimas. Né? Isso até tem que baixar uma ISO do Google. Isso aí.
Compartilhar fotos de família com a sua avó via torrent, né? Mas pessoas muito ruins, muito mais na internet, usavam o torrent para compartilhar arquivos de forma ilegal, como vídeos não. e voz. Pode parecer surpreendente para vocês que filmes e música tenham sido compartilhados. E até 70% desse tráfego, há 10 anos atrás, eram de muitos desses arquivos ilegais. Muitas vezes jogos também. Pode parecer surpreendente. Isso aqui é só foto de gatinho. Só foto de gatinho. Também tem umas fotos que foram compartilhadas em quantidade durante a internet. E por incrível que pareça, 30% do tráfego da rede era só esse tipo de conteúdo. De gatinhos. Inclusive, eu dei uma entrevista para a Record recentemente, falando sobre um ataque muito comum que está acontecendo de ransomware. Não sei se eu contei isso para vocês. Ransomware, tipo assim, é você usar, invadir o computador da pessoa, né, e depois cobrar deles coisas. E quem já viu Black Mirror? Já ouviu falar da série Black Mirror? Né? Tem um episódio do Black Mirror que o cara grava um garotinho, né? Um garotinho tá lá, digamos, acessando um site de conteúdo adulto e fazendo coisas. Ok. Realizando atos, e aí o cara grava esse vídeo e ameaça o seguinte, amigo. Só que, no caso, o maluco tava vendo um site tipo, de pedofilia e tava... Porque é um episódio de Black Mirror, cara. Tem que ser sujo pra caralho. E aí, tipo, começa a chantagear o maluco a fazer coisas. E surgiu um negócio desse. E aí a Record falou, Cláudio, o que você acha dessa situação? Como é que a gente se protege disso? Número 1, não entre nesse tipo de site. É a coisa mais rápida que você pode... de você poder fazer isso. Segundo, né, tem uma foto muito icônica do Mark Zuckerberg, que ele tampou a câmera e tampou o microfone. Só que alguns modelos de computador, sabe qual é o microfone? É a tela. O microfone é atrás da tela. Só que som é mais difícil de bloquear. Não é só muito falar assim. A questão... Cara, tinha um... Eu gostei muito daquela série que acabou, que era CSI Cyber, não sei se você já viu. Não. Eu até tenho toda ela, eu posso... Você comprou o DVD, né? É, isso daí. Emprestar o DVD para os E você colegas. quer chamar pra casa dele. Exatamente. Pizza. Aí, um dos episódios, assim, tipo, a pessoa colocou... E tinha aquele lugar de da carga no celular, no aeroporto. Aí a pessoa foi lá nesse local e tirou e colocou, em vez da tomadinha, colocou um roteadorzinho sem fio. Então os dados que as pessoas plugavam ali no celular eram transmitidos para outra pessoa depois de fazer ransomware. Não, vocês querem ver uma coisa? Sabe uma coisa muito maneira? Tá gravando. Tu viu que hackearam a NASA? O Raspberry Pi? Não ficar que era a NASA com o Raspberry Pi. Algum imbecil botou um Raspberry Pi sem configurar direito, com porta aberta, dentro da rede da NASA e permitiu acesso externo. Aí realmente, amigão, aí fica muito. Mas não foram eles que botaram, foi alguém externo que foi lá e botou. O que eu tinha entendido do caso, quando eu fui buscar informação, é que era um estagiário. Então, propositalmente. Deixa eu lá. Enfim, propositalmente, ou então assim, para ele fazer alguma coisa para ele poder acessar externamente e deu ruim. Vai ser do estagiário. Vai ser um estagiário. Mas isso são casos meio bizarros. Né? Você quer ver o seguinte? O cara não vai falar assim, não, esse Raspberry Pi é meu. O Raspberry Pi é meu. Devolve aí, por favor, tio. O estagiário vai Saindo um pouquinho do campo da NASA e vindo um pouco mais aqui do Brasil, assim, tem um tempo atrás vários sites do governo foram invadidos. Cara, os caras botaram a bunda na janela, inclusive o próprio IBGE mesmo. Eu sei, tem um curso que eu tô dando lá por causa disso. O próprio IBGE botou a bunda na janela e os caras invadiram e tomaram. Mas tem coisas que você pode fazer para se preocupar com isso. É que a gente não aprende a programar assim. Programar em microserviços, trabalhar, fechar todas as portas. Cara, tem os padrões da OWASP, são padrões de segurança na internet. Que quando você botar a rede industrial dentro da internet, você vai ter que se preocupar. Então, por exemplo, se hoje eu trabalhasse... Tem cursos.
Eu tô enchendo o saco da Mariana porque eu vim pro quadro da gente. Mas eu... Então, assim, quais são os cursos que eu acho que hoje o cara que está trabalhando com redes industriais, ele deveria estar se preocupando? Claro que o curso de redes industriais, ministrado pelo professor Paulo Bissek, é um excelente curso, né? Apesar de ser na UFMG, né? Professor Sérgio. Rede de computadores você tem que entender. IoT você tem que entender. Rede sem fio você tem que entender. Segurança. Engraçado. Um professor Cláudio que faz todas essas matérias. Não, o professor Paulo não deveria fazer algumas dessas matérias, mas ele faz todas essas matérias. Segurança, principalmente. Eu faço segurança porque não sobrou ninguém para fazer segurança. Eu não, professor Cláudio, professor Sérgio. Tá? Então, isso aqui essas são cursos que você tem que se preocupar. Então, se você não vai fazer esses cursos na faculdade, procura ver no Coursera, na LX, tem cursos muito bons. Isso aqui. De IoT tem alguns cursos que eu gostei bastante. De rede de computadores tem um curso da Georgia Tech que é muito bom. Segurança eu vi poucos. Assim, e fora que os cursos de segurança, cada um deles faz uma coisa diferente, eles me incomodam. Mas, enfim, né? Então, uma coisa que também vai ser muito importante para vocês dentro das redes industriais é separar o conceito do que é internet dentro da tua indústria e o que é intranet. O que é tráfego interno e o que é tráfego externo. Tá? A gente vai falar mais disso ao longo do curso. Então, essa questão da banda, definir os requisitos das suas aplicações vai ser essencial. E por mais que a gente fale isso da boca para fora, isso é muito difícil de você dizer assim, minha aplicação vai precisar de tanto. Isso é experimental. Você vai ter que testar a tua rede e analisar o tráfego da tua rede para fazer. Então, a gente costuma dizer que precisa teleconferência de 1 a 10 MB, mas isso é diferente. Quando eu falo em realidade aumentada, isso vai mudar completamente. Quando eu falo acesso a banco de dados, quando eu falo acesso à aplicação. Vocês querem ver por que isso é difícil? Quem aqui já foi no Rock in Rio? Rock in Rio. Quem aqui comprou o ingresso do Rock in Rio? Ou tentou no dia no site? Como é que foi essa experiência? A gente deixou 5 computadores rodando no primeiro andar. Eu tive um aluno cujo nome eu não vou dizer. Digamos que ele tem um apelido chamado Nabu, né? Nabu botou 4 computadores com cada computador, além da máquina física, 4 máquinas virtuais, dando refresh que nem um sociopata. Trabalhei em um certo laboratório, estava no hype do Rock in Rio, aí os alunos queriam comprar ingresso, aí os alunos ligaram todos os computadores do laboratório no site. Aí quando eu só um, cara. Mas é deboche, né? Ué, não é a intenção? Não era a intenção. Quando eu cheguei aqui, eu olhei assim, todas as máquinas, eu pensei, senhor, o que está acontecendo? Tipo assim, me olharam com cara de culpa, né? Rock in Rio. Eu falei, cara, mas são 10 da manhã, eu sei que você está tentando desde as 8. Só assim que eu consigo comprar. Aí eu... Não era tanto assim, não. Eu também Não foi absurdo, não. Você já botou 5 máquinas pra fazer esse negócio. Foi absurdo, botou 5 máquinas. Mas das 5, 3 entraram. Eu sei que eu nem tentei. Sempre sobra o ingresso no final. Mas eles queriam virar campista. Né? Inclusive eu vendi o meu. A pior é fazer isso e não conseguir comprar ingresso, né? Não, mas é muita gente que não O consegue. problema é que tinha gente nesse laboratório que queria o dinheiro pra comprar o ingresso, mas estava ali tentando. É mesmo? Olha. Então, assim, a gente tem que também definir quais aplicações a perda é tolerável, perder pacote, e quais aplicações o atraso é tolerável. No caso desse cenário do Rock in Rio, qual foi o problema? Dimensionar os servidores, dimensionar a banda, dimensionar o tráfego. Se você parar para pensar que a internet é pensada para perder pacotes, essa rede é pensada para que a falha seja algo saudável, né? A gente vê isso pelo comportamento de serra que o TCP tem. Beleza para o Rock in Rio, né? Ninguém vai morrer porque perdeu sei lá, um show da Ivete, né? Tipo, agora, tem uns cenários, se perder dado, morrer
É bastante provável, né? E lembrando, ninguém quer que ninguém morra, né? Essa é uma coisa que a gente tem que deixar isso claro. Ó, Só ouvir isso. né? Também não vou entrar nesse mérito, né? Aí quando, por exemplo, para áudio, ou seja, para simplesmente você ligar, você vai. Um exemplo que são requisitos bastante baixos. O que é round trip time? O quê? Round trip time, RTT. Vocês viram isso em redes? E voltar. Sim. Tá, Ou seja, entre eu fazer na arquitetura cliente-servidor, eu fazer uma aquisição e receber uma resposta. Para voz, o tempo máximo que isso tem antes que você perceba a degradação da qualidade é de 300 milissegundos. 300. Não tá, não. Em geral, não está. Essa é a treta. Né? Baixa. Os codecs que eu uso, eles têm. Assim, quais são os 4 tipos de atraso? É por aí, mas não é isso não. Transporte é uma camada de rede. Qual é o atraso do meio físico? Da física depois. Transmitir fisicamente um sinal elétrico para o outro. Não. Meio, né? Não. Nossa, ele tá tentando nos 4. É o Transmissão, mas não é isso. Transmissão é o tempo da vazão. Se eu tenho 10 MB por segundo e eu quero transmitir 40 MB, eu guardo eu demoro 4 segundos. Esse é o atraso de transmissão. Faltam 3. processamento. Processamento, que é o atraso de formação do pacote, de decodificação do pacote, decidir a rota dele e tudo, está incluído no atraso de processamento. Fila, que é o atraso seguinte: como eu demoro para processar, os dados que chegam numa velocidade maior do que eu consigo processar ficam armazenados num buffer. A tendência é que essa fila tome um infinito e ela exploda. Teorema de Biron. Propagação. Propagação é o atraso do meio físico. Não, se usou o Google rápido, já está de parabéns. Não, se usasse o Google... Você quer nem saber o que é isso. Depois eu falo quando a gente vai gravar. Na verdade, tem várias coisas que eu tenho que conversar com você. Uma, inclusive, é bastante importante. Não, isso daí já é depois. Não, com o problema, assim, você tem que entender que todo aluno meu, ele é que nem papel higiênico. Ou tá enrolado ou tá na merda. Realmente. Eu tenho que ter um baixo jitter, né? Porque aplicações de tempo real, o jitter é muito importante, porque mais do que o atraso, se eu vario o atraso, eu tenho um problema. Então a gente vai ver a figura do buffer de compensação de jitter. Então, assim, um braço mecânico, ele tem uma operação de tempo fixo. Concordam comigo? No mistério industrial, essas operações têm tempo fixo. Uhum. Ou deveriam ter, né? Essa parada não é. Ela pode acelerar ou desacelerar, mas ela é fixo, intervalos são constantes. Concordam? Vocês viram isso em automação, né? No mistério industrial, as operações são tempo fixo. Eu posso acelerar, desacelerar, mas entre dois produtos feitos, 2 operações feitas, esse tempo ele é constante. Se ele acelera para todos. Eu tenho um ΔT, né, um ponto de transição, mas tirando esse ponto de transição, isso é constante. Eu posso ter um negócio que é feito, mas quando é humano é foda, mas quando não é humano, deveria ser constante. Então, assim, o jitter, essa variação do atraso é um problema para essa indústria. E a perda de pacotes. Na voz, perder pacotes, isso é tolerável, é abaixo de 1% tolerável. Né? Para o vídeo, vai depender da aplicação. O vídeo é muito difícil. Né? Enquanto voz, a gente manda pequenos pacotes com trechos da tua voz, eu estou falando pacotes que tem 10 milissegundos, 10 microsegundos, então para cada segundo de voz eu vou ter 300, 400 pacotes, onde o pacote falando que é a mensagem em si, né? E o vídeo depende do codec. Isso é muito dependente do codec como é que você trabalha. Vocês vão ter frames, chamados frames de referência. A minha tese de mestrado foi em vídeo, então eu gosto de falar com bastante propriedade. Cara. Não. A minha tese... Vai ter gradação? Hã? Vai ter gradação. Vai ter gradação.
Inclusive foi um bom trabalho, eu nunca publiquei ele direito. Da Então graduação. já era. Não, até hoje ninguém fez o que eu fiz. Eu fui Pode ainda? com vídeo, porra! Ah, tá. Poxa, não tava falando da graduação. Do Vipe virou aquela empresa. Tá. Mas é muito legal. Que te deixa milionário. Sou milionário, gente. Tô milionário morando no estado. É que nem o cara falou assim, o maluco lá da Record falou assim, não, pô, boa oportunidade, né? Eu falei, boa oportunidade. Tu não tem tanta oportunidade de morar no Estácio. Que empresa que virou? Não posso comentar. É. Pô, cara, infelizmente alguém tira o anúncio de estágio sempre que passa ali, mas tinha ali, tem ali, cadê? No verde. Ah, tá. É claro, o que eu fiz foi uma ideia, eles transformaram isso daí em um produto. Uhum. É o Bill Eu não Gates gosto também. não. Não, eu? Não. O Bill Gates ficou milionário com isso aí. Eu quero saber quem comprou. Por uma ideia em produto, né? A ideia em produto. Isso é importante. É importante. E aí, o curso que eu estou planejando, né, que eu estou produzindo, né, é um curso disso, transformar ideias em produtos. Curso de graduação. O Bill Gates falou, acho que foi no marketing do mundo. Não, já não é mais não, mas porque ele doa quantidades absurdas de dinheiro pra cá. É que assim, o dinheiro que ele doa não faz nenhuma diferença pra ele. Claro. Assim, é uma quantidade tão ridiculamente escrota de dinheiro que não faz. Enfim, tô ficando deprimido. Tá muito cedo pra eu ficar deprimido. Tretas. Já de manhã cedo, assim? Então, olha só. Quando eu falo. E tudo isso que eu falo ainda, quando eu falo em múltiplas pessoas acessando o meio simultaneamente, isso ainda é mais problemático. Ou seja, quando eu falo uma teleconferência, uma videoconferência, uma conferência virtual, todas essas questões elas têm que ser iguais na questão de ponto multiponto. Ou seja, entre o servidor e o cliente é uma coisa, mas entre o servidor e todos os clientes tem que se manter constante. E olha só qual é a treta disso. Se eu estou dentro da mesma rede, não deveria dar problema. E se vocês estão em lugares diferentes? Isso não acontece, né? Não. Não pode ter constante. Não. Se não tem constante, não tem. Isso não acontece nesse aspecto. Se fode aí. Exatamente isso. Agora, beleza, você pode mandar um se fode aí quando você está brincando de LOL, entendeu? Quando você está lá jogando remoto. Agora, não dá para fazer isso se, por exemplo, como é que você monta esse tipo de coisa? Aí entra a questão de verdade. Olha só, pensa no caso. Foi nessa turma que eu falei sobre o Deep Web? Não sei. Nem eu. Eu falei com vocês sobre o Deep Web? O que é Deep Web? É a parte de baixo do... Eu vou estar um pagar. Eu vou estar um pagar. Tô falando até que você sequestro ontem do ônibus. Foi Lá debaixo desse dele. Eu vi na palestra da Record lá com o professor Cláudio. Entendeu? Tava lá, icebergzinho. Que bom que isso não vai ser gravado. Pior que foi, eu acredito também, que é pra de baixo. Olha só, o Google. O que o Google mapeia? Tá com você. A parte de cima, A parte de cima do iceberg. Vou dar uma prova de Deep Web. Né? O Google mapeia hiperlinks. Ou seja, conteúdo HTTP. Tudo que não é HTTP, o Google, por definição, não mapeia. Se ele não mapeia, não aparece na busca do Google. Não. O Google praticamente não mapeia HTTP. Então, todos os outros tipos de servidores
inclusive HTTP não público, não é mapeado pelo Google. Tudo isso a gente chama de Deep Web. Ou seja, na Deep Web, o FJ está na Deep Web? Sim. Exército, qualquer empresa está na Deep Web, qualquer servidor que você possa acessar remoto, mas não é mapeado pelo Google, que a gente chama de Deep Web. Agora, a Deep Web é coisa de Satanás? Capiroto com Netflix tá lá? Talvez. Mas tem muita coisa que é normal, muita coisa que é legítima e está lá simplesmente porque não é mapeado pelo Google, nem deveria ser. Né? Agora, se ela gostaria que os servidores da Marinha estivessem lá no Google? Não. Né? Agora, o que você faz? Por exemplo, você faz uma intranet, uma rede fechada. Uma das maiores redes da intranet hoje em dia é a IBM. A IBM é uma rede classe A. Ainda tem segundo lugar. Hã? Ainda tem segundo. Tá, né? Você tá em segundo. Essa. Cara, inclusive, não quero falar. É uma rede classe A, uma das maiores redes classe A do mundo. Todas as agências da IBM, elas são ligadas, todos os escritórios da IBM no mundo, eles são ligados. Vai ganhar muito dinheiro com esse endereço aí. Tá, bom. A gente vai conseguir, tá? Não, mas ele ainda ganha muito dinheiro com esse endereço aí. Não, acho que eles nem vendem esse endereço. Uso próprio. Ou de próprio. Para que eu não sei. Tem uma necessidade. Cara, é uma questão de status. Que pode. É isso. É isso. Esse é o ponto fundamental. Né? A UFRJ é uma das redes classe B. A gente podia resolver vários problemas econômicos da UFRJ só alugando endereço aqui. Mas legalmente não pode. Legalmente não pode. É crime. Pra caralho. É crime demais. Hã? Fala isso tudo. Não, esse é o problema da UFRJ. A UFMG tem qualquer coisa. Não lá. é de qual parte. É classe cabrita. Sei de cabrito. Sei de cabrita. Vamos lá. Mas a UFRJ é uma rede classe B, o 4664. Bizarro. Bizarro. Era tão ridículo que você tinha um laboratório da UFRJ 10 anos atrás que tinha 40 máquinas. Cada um com um. Todos os endereços públicos. Não, sobrava imperial, que era um bar de 6. Sobrava 24 imperiais, estava ali perdidos. É bizarro. Sobrava imperial. Colocar aquele laboratório com o IP público. Né? Não. Imperial. Público é uma outra brincadeira. O IP real é muito mais fácil ser um IP público. Uhum. Mas o IP era real. É bizarro, né? O 4664244793. Aqui a gente tem só um. Ó, Aqui a gente só tem um. eu só pedi pra deixar só um IP real. E eu assim já acho um absurdo. Eu acho que, caraca, não tem necessidade nenhuma disso. Não. Mas a internet é tudo bom. É. Sim. Inclusive, tem operadora que não tem IP real. Bizarro isso. Eu tenho que é o lugar de outra operadora. É. Mas é isso que faz. Essas pequenas operadoras de lugares mais afastados, por exemplo, inclusive em regiões mais afastadas da Zona Oeste, onde algumas operadoras grandes ainda não entram, tem várias operadoras locais que elas fazem alugar infraestrutura de operadores maiores. Baixada também. O Monte de favela tem. Não, eu não Mas preciso. é diferente. Não precisa ser uma favela, pode ser uma assim. Eu não estou falando de casos assim que sejam extremos, assim, que o Estado não entra. Só É uma muito faixa real. Eu falei que Não, mas você é os caras. Você mora numa área erma da Zona Oeste que tava falando, bicho. Mas assim, você mora onde? Pô, Bangu é uma área erma da Zona Oeste, vocês estão de sacanagem. Estão falando, galera, tipo assim, tipo, você vai, por exemplo, Campo Grande. O centro de Campo Grande é bem proibido, mas se você vai. Campo Grande é uma outra cidade, não é mentira. Não, tipo, Japeri, entendeu? Assim, pô, que o bairro é tão grande que o bairro em si é uma cidade antiga, né? Esses bairros grandes são antigas cidades que foram sendo agregadas no município do Rio de Janeiro. Então, assim, esses bairros onde o centro é bem servido até de transporte, mas que para você sair do bairro você tem que pegar um transporte até o centro do bairro, para depois pegar um outro ônibus.
São João é assim. Cara, É 14 quilômetros. você não precisava, você precisa nem ir muito longe. Se você vai aqui para Del Castilho, né, perto do Nova América, eu tenho uma amiga minha que ela morava numa vila, porque a vila dela era abaixo do nível da rua, né? Porque lá não há lago, lá na Praça da Bandeira isso não é possível, né? Por definição, né? Cara, tinha Velux na rua toda. Na vila dela não tinha porque o cara não puxou um carro. Ela durante muito tempo usou linha de escada ilimitada. Sabe-se lá o que isso quer dizer. Era mais negócio ela usar o 3G. E hoje a gente está ligando com a arquitetura 5G. A gente vai falar sobre 5G aqui no curso. Isso vai ser essencial para vocês. Tá? Essencial. Então, já peço para vocês darem uma olhada. Inclusive, 5G vai ser a tentativa final, uma das tentativas finais que a gente vai ter de acabar com o cabeamento do usuário final. Você fazer banda larga sem fio em qualquer lugar. E tudo vai sair. Isso não é tão assim, porque até onde eu saiba, só funciona bem para o espaço geográfico ser meio limitado. É uma questão de planejamento, muito intensa. Mas no Rio de Janeiro vai ser muito complicado. Como eu sempre faço em Rio de Janeiro, ele é um pesadelo logístico para a transmissão de comunicação. A gente é cercado de água e montanha. Vai ser um milhão só, né? Não, mas a gente é bem assim, porque a gente não tem mais essa percepção. Tem que destruir todas as árvores. Não, a árvore é o de menos. Aqui é muito úmido, a água no ar atrapalha, a gente está cheio de morro na cidade do Rio de Janeiro. Quando não tem morro, tem água, que é espelho d'água e reflete sinal. Cara, é difícil, bicho. Assim, não isentando os operadores dos problemas que elas têm, não. Passar cabo é um problema. Aqui em Manaus, né? Manaus tá. Mas nós o problema está se resolvendo. Dá mais de um mês aí que acabou o problema. Entendeu? Cara, Cara, já tá 16 dias pelo fogo, né? Não tinha pagado? Não, Mas não tinha dito que a chuva acabou. filho, não vai pagar assim não. Não sei. Já tem gente morrendo. Ontem eu vi reportagem que tinha gente morrendo. Não, mas isso aí é. Não, mas também, lá pra Manaus ou pra Rondônia? Eu acho que Manaus. A distância é grande. É, eu sei. É tudo na Grande Amazônia, mas não tão pertinho. E aí eu tenho essa questão aqui, que é o produto. É o produto. Que nem Rio de Janeiro tá Isso aqui é caveira, tá, gente? Caveira é um conceito que eu introduzo nas minhas aulas, é o seguinte: caveira não é algo que talvez caia, caveira não é algo que é importante, caveira não é algo que vocês deveriam estar olhando, caveira é algo que vai cair. Vocês têm que estar ligados, que é essa questão do produto, delay e banda, né? Então, representa a quantidade mínima de bits que passam a ser transmitidos sem confirmação para alcançar a vazão máxima da tua rota. Ou seja, a gente não falou muito disso em rede, mas isso é muito importante, né? Numa rede local, o produto de banda varia de 10 a 50K. Tá? Numa WAN, passa a ser 400K. Numa WAN de alta velocidade, 4 MB antes de ter confirmação. Né? Ou seja, qual é a janela de transmissão que o meu TCP tem antes que eu receba primeiro a mensagem? Quanto maior a tua relação delay bandwidth, né? Então, a boa prática vai recomendar que eu tenha um buffer que seja do tamanho da minha, e é assim que a gente dimensiona buffer de roteador. Tá? Ou seja, o que vai diferenciar o roteador da tua casa do roteador da Cisco é esse PDB. Um roteador Maia Max, tipo que eu tenho lá em casa de 50, né? Onde 50 é R$50, literalmente, e de um roteador Cisco de R$500.000, né? Que vai diferenciar esse PDB. Outra coisa que vocês têm que se preocupar, porque vocês são tomadores de decisão, é o seguinte: tudo isso é cotado em dólar, tá? Em tuba essa aí. Então o teu orçamento desse mês que você fez em função de $100.000, $100.000, se isso muda 10% todo mês, principalmente se vocês trabalham de processo licitatório, é muito complicado. Vocês fizeram cara de sofrimento. Você falou de dólar? Sim, não, tô falando dólar, tudo bem. E o PDB? Vocês entenderam o que é o PDB? Não? Tá.
Preciso de canetas. Não. Não, eu preciso jogar coisas em vocês. Tá bom, chega. Eu não tenho coordenação motora com mais do que isso. Iago, que não está assistindo a aula, está aqui só de bobeira, vou jogar coisa em vocês. Estão observando o Iago? As mãos do Iago são um buffer. Quantas mãos o Iago tem? Uma mão do Iago é recepção. Ele estava jogando Pokémon GO e agora eu atrapalhei ele jogar Pokémon GO. Então, olha só, recebeu, joga pro buffer, que está processando. A processão vai balançar a mão assim. Agora sim, ele pode receber mais. Assim, agora, tipo assim, manda a preta de volta com outra mão, cara. Agora recebeu, joga pra outra mão. Balança, pô! Aí recebeu. Não tem braço. Então, isso aqui é o PDB dele. Entre o tempo de processar e mandar a confirmação, ele tem um pacote de PDB. Qual é o tamanho do pacote? O tamanho do teu quadro depende do seu MTU. MTU, Maximum Transfer Unit. Então, se o Maximum Transfer Unit, em média, de 1K, mas eu demoro, né, para processar um pouco mais de 1K, quantos pacotes eu guardo no meu buffer? E isso obedece teoria de filas, teorema de Little. Então, mapear o problema é um problema de teoria de filas. Agora, quanto maior a minha banda, por exemplo, acontece isso. Se eu mando e não processo, eu tenho que guardar em algum lugar. Quanto é o que eu posso transmitir pelo meu meio até que a minha primeira mensagem de confirmação chegue? Quanto mais rápido o meu meio, mais eu transmito. Quanto mais eu transmito, mais eu tenho que processar. Quanto mais eu tenho que processar, maior o meu custo. E aí entra. Na tua rede local, esse custo é baixo. Deveria ser baixo. O que você faz na tua internet? Eu não quero saber. Vou guardar isso para você. Né? Agora, numa rede de alta velocidade, numa rede local, se eu estou transmitindo coisas como transmissão de vídeo em tempo real, estou falando de realidade virtual, isso é um problema. Qual é o tamanho do meu buffer? Lembrando, há 30 anos atrás, memória era algo caro. Hoje, memória é algo barato. Vocês conseguem ter 1 tera no computador de vocês. Um HD de 1 tera não é algo incomum. Estou mentindo? Não. Agora, 1 tera de RAM é algo incomum. Eu tenho um amigo que tem comprou um notebook com 32 GB de RAM. Eu falei, pra quê? Pra fazer machine learning. Eu falei, mano... Machine learning? Tipo... Cara, pra machine learning de verdade, 32 GB não é suficiente. Mas, É assim, cara. Não. pra mim você ia fazer... De verdade. Não, de verdade não. Se você quer brincar... pesquisa, não, se você brincar 16 é suficiente. decente, né? Se é pra brincar, você faz com 16. Se é pra fazer você faz 32 não é suficiente. Então... Não, mas eu quero fazer machine learning em casa e o computador. Ele é desse tamanho, assim, né? Mentira. Mas sim, vocês entenderam a ideia. Aí o computador dele tem 5 kg. É um negócio da assim, pô. Não, que isso, cara? O computador não passa mais de 1 kg, não. Ah, não é Ah, porra, aí tu vê só desse tamanho, assim. eu pensei Eu pensei no meu CPU, pô. Não, o CPU 32 GB qualquer imbecil faz, pô. Porque eu e a água... O que um alien não era? É um negócio assim. Um gamer com uma placa de vídeo bizarra. Eu achei que machine learning ele também Não, ajuda 10 a placa de pontos na vídeo. brincadeira em Sim. si desse aí. Um notebook com uma placa de vídeo. É porque a placa de vídeo tem memória foda. Sim. Processador próprio, inclusive. Nós dois estamos na placa de vídeo. E eu tenho um Chromebook. Mas vamos lá. Agora, literalmente, eu só tenho um Chromebook. Né? Eu tenho Que não explodiu ainda. ainda. Tem 2 anos já, cara. $100 por ano de computador. Então tá sussa. Cara, eu tenho um desktop desde 2012, já tem mais de 7 anos. Não, o meu de 2012 explodiu. Já se pagou. Ainda tá muito forte lá. Não, essa aí... Traz aí que a gente solta. Eu vou fazer isso. Eu tô pensando nisso mesmo.
Então, a grande questão agora vai ser a convergência de todas essas coisas. Coisas que têm requisitos diferentes, trabalhando juntas, né? Então, nessa rede de convergência, a gente vai ter uma concentração de tráfego nos enlaces de tipos diferentes, então processar essas coisas vai ser mais complicado. E do ponto de vista de desempenho, isso é melhor, porque coisas de voz e vídeo que eu não estou usando 100% do tempo, a voz, o que a gente chama de voz ativa, só está em 30% do tempo. Então, mesmo eu que falo relativamente rápido, o tempo real que eu estou emitindo o som, que vocês estão ouvindo, é só 30% do tempo. Cláudio, então por que eu estou ouvindo o tempo todo você falar? Porque você não cala a boca? Também. Mas, na verdade, isso é uma ilusão dos seus ouvidos. Os seus ouvidos têm muita dificuldade. Os seus ouvidos são órgãos? São órgãos, não. É um órgão, não sei. Pode São ser dois, né? uma parte do seu corpo. Mas aí eu não sei se o sistema auditivo é uma coisa única. Mas o ouvido não é uma coisa única. Não. O sistema é uma coisa, o órgão é outra. Acho que O sistema é conjunto de tá órgãos. certo. Ferra mais o braço do. Não, deixa eu ver. Aí ele cai de cima de você, porque não sabe por quê. Tem que levar sem fim, se assim. Agora, se o Iago cair de cima do você, a gente vai saber todos os motivos por quê. Enfim, mas o seu ouvido ele é extremamente pouco preciso, ele é muito lento para receber. Então, na verdade, a gente tem uma ilusão de que eu estou falando o tempo todo. Minha voz é um processo analógico, né? Ela é constante, é um sinal. A nossa voz não é digital. Inclusive, isso é muito interessante, porque aqueles aparelhinhos, né, de auditivos, alguns deles são digitais, são conversores, e na verdade são conversores de voz. É irado isso, cara. Quer dizer, eu pelo menos acho irado, né? Eu acho que só eu devo achar isso irado. Tudo bem. Fica quieto, cala a boca. Então, se você pega na internet, né, normal, né? Eu tenho que os pacotes, o tamanho médio dos pacotes, 50% dos pacotes são pacotes pequenos, 10% dos pacotes são pacotes médios e 40% dos pacotes são pacotes grandes, ou seja, que vão até uma MTU. Então, uma parte dos pacotes vai estar entre 64 a 150 bytes, 10% de 300 a 600 bytes, e pacotes grandes, mesmo sendo 40%, vão de 1.000 a 1.536 bytes. Sendo que, então, que os pacotes grandes sejam responsáveis por 90% do volume do tráfego, né? A distribuição média dos pacotes vai ser em 700 bytes, e o segundo momento, ou seja, a variância, dando em 930 mil. Né? Ou seja, a vida residual do pacote é de 660 bytes, ou seja, o meu PDB podendo ser em 600 bytes. O que é a minha vida residual? É a esperança que eu tenho. O que é a esperança de um pacote? É o desvio padrão, a média, né, que eu tenho. É o Mi. Vocês viram isso em ProBest. Tá? Vocês viram ProBest, pelo amor de Deus. Né? ProBest. Todo mundo ProBest? Então, tô fazendo agora. Tá. Ok. Então, conceito de média tá ok? A média amostral é o que eu chamo de esperança. Ao coletar os dados, eu estou avaliando, tirando a média dos negócios. O primeiro momento da minha média é o desvio padrão. Ou seja, primeiro sinal de distância. O quadrado do desvio padrão é a variância. A amostral em relação à minha esperança. Né? Esperança não é... É porque esperança vem de expected, né? Que é esperado, valor esperado. Em português a gente traduziu como esperança. Então eu tive um aluno que ele traduziu esperança como hope. O hope de X, eu falei... Foi foda. É um maluco que tá sabendo direitinho o que tá fazendo, né? Esse é vem de expected, é o valor esperado. Então o valor esperado é o quanto você tá na média. Se o teu trabalho é constante, a tua média, o teu valor esperado, teu desvio padrão é zero. Então todo mundo se concentra em função de uma média. Né? Então, na verdade, aqui eu sei que tem variação, o meu valor esperado, apesar da maior parte do tráfego estar aqui, meu valor, em termos de volume, meu valor esperado está mais próximo do valor médio. Então, né, como eu falei, 90% dos pacotes, do volume do tráfego vem de pacotes grandes, né?
E a gente está assumindo que o tráfego é Poisson. Por que Poisson? Poisson é uma distribuição de probabilidade, né, que não é contínua, que é uma discreta. Por que é discreta? Porque eu não transmito meio pacote. Transmitir meio pacote é um erro, é um problema. Então, pacotes eles são transmitidos inteiros, ou seja, a taxa é contínua, mas a chegada é em valores constantes. Isso quer dizer que a fila pode chegar infinitamente, né? E a gente vai parar por aqui, porque na aula que vem eu vou falar sobre um pouco de teoria de filas. Sabe cantar inglês? Quem? Chuva. Euzinho. Realmente. E por hoje chega que eu também tenho que pegar a chave da minha próxima aula.